Oi, gente, aqui quem fala é Mara Nunes e está no ar mais um episódio do podcast Fala Paulinho, um podcast do povo para o povo, porque com o Paulinho o povo tem voz. Nossa entrevistada de hoje é ativista, militante e pré-candidata a vereadora de Sorocaba. Hoje nós estamos com Kátia Campos. Seja muito bem-vinda, Kátia. Muito obrigada, Mara, pelo convite, por estar aqui no podcast Fala Paulinho, podendo compartilhar um pouco da minha história, vivência e experiência aqui em Sorocaba. É um prazer para a gente receber você aqui. Para quem está nos assistindo, né, e não te conhece ainda, eu gostaria que você fizesse uma apresentação. Quem é Kátia Campos? Kátia Campos tem 39 anos, sorocabana, mãe da Carla, de 22 anos. Muita gente não acredita, mas eu tenho uma filha adolescente de 22 anos, mãe do Kael, de 9 anos, e da Kaone, de 7 anos. Sou filha da Maria Inês e do falecido Marcos Antônio de Campos, conhecido como GCM Campos. Sou formada em administração de negócios, pós-graduada em administração e organização de eventos. E eu falo que eu sou uma pessoa privilegiada porque os meus pais conseguiram romper um ciclo, né? Que sabemos que na sociedade a história das pessoas pretas sempre é mais difícil, né? E a partir do histórico que os negros, desde o processo de colonização, desde algumas leis que limitaram o avanço dos negros na sociedade, que através, citar exemplos, que não tem como a gente não falar de alguns pontos, né, cruciais que fizeram com que dificultasse mesmo a nossa vida no Brasil. Existe uma lei, né, onde o negro não podia estudar. Então, sempre quando eu vou fazer uma palestra, eu falo, para vocês terem uma noção, 3 gerações da minha família foram prejudicadas, né? O meu tataravô não pôde estudar, meu bisavô, o meu avô, tanto do lado paterno e materno, são semi-alfabetizados e foram a partir dos meus pais que quebraram esse ciclo que veio a educação. Então, os meus pais são graduados, automaticamente, né, eu sou graduada, sou pós-graduada, a minha filha já está fazendo a graduação dela, está pensando em avançar, só que eu tenho a consciência que essa realidade é para poucas pessoas, né? A maioria ainda não romperam esse ciclo. Então, por isso que eu falo que eu sou uma pessoa privilegiada. Então, eu tive uma infância onde meus pais, me deram bastante liberdade com limites, né? Então, eu fui uma criança que cresceu rodeada de homens, né? A maioria dos meus primos são homens. Mas eu pude jogar o futebol, eu brincava de mãe da rua porrada, não tinha um tipo de ensinamento, né, dos meus pais que isso é de menina e isso é de menino. Então, isso foi foi primordial para esse processo de construção da pessoa que eu sou hoje, né, de uma pessoa sempre em busca de conhecimento e abertura mesmo, né, olhando sempre para os lados. E foi com meus 21 anos, quando eu iniciei a faculdade de administração, eu consegui estágio dentro da Secretaria da Cidadania. E lá foi aonde eu tive o meu primeiro contato com a periferia. Eu entrei numa viela e, no final dessa viela, identifiquei 20 casas com famílias sem saneamento básico, sem condições de acesso à saúde. E aí eu vi que tinha alguma coisa de errado e eu precisava fazer alguma coisa para mudar aquela realidade daquelas pessoas. E para mim foi um divisor de água, né? Porque uma das coisas que meu pai sempre falou, independente da onde você esteja ou vá, nunca esqueça da onde você veio e sempre olhe para os lados. Sempre olhe para os lados, que sempre você vai poder dividir alguma coisa. E muitas vezes as pessoas acham que a gente pode ajudar, contribuir com dinheiro, mas não é. A gente pode contribuir com conhecimento,
com o tempo. Quantas vezes a gente está sentada no lugar, vem uma pessoa que só está querendo conversar ou ser ouvida, né? Então, a gente tem que ter essa consciência que a gente pode dividir e estar ajudando alguém. E foi aí que eu comecei, com os meus 21 anos, a desenvolver e participar de ações sociais na cidade. E até gostaria de ressaltar, fiquei 4 anos na Secretaria da Cidadania e, na época, fizemos um levantamento de todas as famílias que estavam em alta vulnerabilidade na cidade, que eram famílias que moravam em casas de madeiras ou que moravam em lugares que não tinham acesso a saneamento básico. Mas o projeto em si mesmo era de uma higienização. Por quê? Eles tiraram essas famílias que eram ali no São Guilherme, que tinha espalhados em vários lugares da cidade, e centralizaram lá onde as pessoas conhecem como Habiteto. Então, só para as pessoas entenderem o tempo, né, e o quanto foi transformador estar nesses 4 anos da Secretaria da Cidadania, que, na época, a secretária era a Mazé Lima, que foi uma experiência muito boa, que é uma mulher preta aqui da cidade, totalmente militante. E, até os 2015, né, 2014, onde eu conheci a Leila Rocha, ela veio trazer o núcleo da Marcha das Mulheres Negras aqui em Sorocaba, que foi um marco, foi uma história, ficou para a história, onde conseguimos centralizar mais de 50 mil mulheres pretas de todo o Brasil gritando por reparação e bem viver na sociedade. E nós fizemos, eu era uma das responsáveis pelo núcleo na época, e particularmente foi transformador para mim, porque aí eu comecei a ter um processo de sankofa, né? Para quem não sabe, sankofa é quando você olha para trás e começa a puxar a sua história. E esse puxar a história, eu percebi que fazia anos, desde quando eu era adolescente, criança, que eu alisava o meu cabelo. Eu não lembrava de como era o meu cabelo. E foi aí que eu fiz o meu primeiro BC na vida. Eu também. Minha mãe alisava o meu cabelo quando eu era criança. Sim. Então, assim, eu comecei a me identificar. Olha que louco, né? O autoconhecimento. Aí que eu fui ver como que era o meu cabelo, a cor do meu cabelo, a textura do meu cabelo. Aí a gente parte para outras questões de vestimenta, outras questões de cultura, desde gastronômicas, de você observar do porquê que você tinha certos posicionamentos, e a gente transformando, automaticamente a gente transforma as pessoas que estão ao redor, porque minha filha também, automaticamente ela começou a querer o cabelo dela crespo. Então, eu percebo quanto mais sabemos de nós, e eu falo da verdadeira história, mais a gente identifica para onde quer chegar e por que está aqui, né? E aí, depois dessa ação, eu comecei a me posicionar. E nas câmaras municipais mesmo, de vários eventos de Dia da Mulher, e não ter nenhuma representatividade preta na mesa principal. Aí eu pedia a palavra e questionava: cadê uma mulher? Eu não estou me sentindo representada aí. Então, eu comecei a me posicionar. E, com isso, na época, a Rosângela, a falecida Rosângela, estava como presidente do Conselho do Negro, e ela estava sem condições de dar continuidade, que ela estava com problema de saúde. Sou muito grata a ela, porque foi a partir do convite dela que eu introduzi mesmo no movimento negro de Sorocaba. E ela falou se eu daria conta de dar continuidade, de reformular tudo, e aceitei o desafio. E nessa que eu aceitei o desafio, né, estava no processo de entrar em contato com as pessoas, que precisava fazer uma nova eleição, estava como presidente provisória, né, simplesmente trocou o governo, e o prefeito da época, ele simplesmente colocou um caucasiano na coordenadoria da igualdade racial. Simples assim. Sabendo que a coordenadoria da igualdade racial é um espaço conquistado pelo movimento negro. E aí eu estava grávida na época. Aí eu chamei uma reunião extraordinária, convocando
a sociedade civil, todas as pessoas para comunicar e desenvolvemos uma ação em conjunto para tirar o caucasiano do local, né, do cargo. E, assim, foi uma ação que deu uma visibilidade muito grande, de chamarem reportagens em jornais, em rádios. Eu lembro que no chamamento foram quase 100 pessoas lá no 28 de setembro, que era algo que não acontecia, fazia muito tempo que não acontecia. E, a partir dessas ações, essa visibilidade e o apoio da população, conseguimos trocar era o Maurício na época, e conseguimos indicar a Joana, que também uma outra questão que os espaços públicos adoram de falar, eles gostam de falar, que não existe pessoas pretas para ocuparem esses cargos, qualificadas ainda, tá? Então, em pouco tempo, nessa reunião, consegui fazer um levantamento, porque na coordenadoria você tem que ser servidor público. Então, eu consegui levantar 3 nomes, fiz a indicação e, dentre esses 6 nomes, a Joana, que foi a escolhida. Então, assim, é uma forma de provar que temos, sim, pessoas técnicas, capacitadas em todas as áreas para representar e para ocupar qualquer cargo de espaço público, institucional, corporativo da sociedade, né? E você vê, não para de falar, que se você me dá a brecha, eu falo, Mara. Você já veio candidata a vereadora de Sorocaba? 2016, né, que foi a eleição, que até estava como presidente do conselho, e da visibilidade que eu estava tendo, muitos partidos vieram atrás, me propondo para me filiar, para sair como candidata. Mas aí eu fui entender, fui pesquisar o que era um papel de um vereador, porque eu acho que o primeiro passo, quando você quer representar alguém, é você pesquisar e estudar mesmo o que é. E eu lembro que meu pai sempre falava, ele falava assim para mim, eu sabia que mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer. Que na minha casa, né, de forma bem sutil, meu pai sempre falou sobre política dentro de casa, porque meu pai era um servidor público, né? Então a política fazia parte. Então, inconscientemente ali, eu estava introduzida na política. Mas aí, eu entendendo a responsabilidade, eu não aceitei nenhum convite e eu comecei a estudar, me aprofundar, a entender, desde questão de plano de governo, o papel do legislativo, qual a função, e eu fui me preparando, e gestão mesmo, gestão pública e tudo mais. E aí, 2019, e a minha luta sempre foi a partidária, Mara, sempre foi a partidária. Só que daí, em 2019, depois de muitas pesquisas, eu identifiquei um partido que dialogasse com o que eu acreditava e que realmente eu tivesse abertura e pudesse me eleger. Foi aí que eu me filiei ao PDT de Sorocaba. E é um partido que realmente eu consigo dialogar, né, me posicionar, e estávamos em época de pandemia. Então, imagine, eu sem experiência, pandemia. Eu falo que eu fiquei muito feliz quando abri a urna, e sem estrutura. Quando eu falo estrutura, é entender que as pessoas que têm experiência e têm dinheiro, eles investem assim 100 mil, 50 mil. 50 mil não é pouco, mas 100 mil para cima e para ser eleito. E assim, eu não tenho uma base, um orçamento desse para investir numa candidatura. Por isso que eu falo que é sem estrutura. E eu consegui 674 votos. E eu amei pelas condições que estávamos, o cenário que a gente estava na sociedade. E muitas pessoas falaram que não iriam votar porque eles estavam preservando a vida. Eu jamais ia falar para as pessoas, né, numa pandemia, não, gente, vão votar. A gente tinha que respeitar. Então, eu fiquei muito feliz com isso. E de lá para cá, constantemente, estou no posicionamento, nesse processo de construção, né, porque eu acredito que fazer política é construir juntos, né, é construir no coletivo, ainda mais como uma mulher preta. A coletividade faz parte da nossa vida, né? Por isso que existe o quilombo na nossa história, por isso que existe
esse posicionamento de famílias, né? A gente tem essa referência de famílias pretas e periféricas que saem para trabalhar e ali a comunidade, geralmente no mesmo quintal, tem 3, 4 famílias, cuidam daquela criança. Então, faz parte esse processo de coletividade na nossa história. E o que te motivou a vir esse ano pré-candidata a vereadora de Sorocaba novamente? É a falta de representatividade. Câmara Municipal de Sorocaba tem mais de 100 anos. 100 anos. E nunca, historicamente, 8 mulheres foram eleitas, só que nenhuma mulher preta. E entendendo a necessidade, né, e partindo da interseccionalidade, porque a mulher negra, ela luta com a questão do racismo, com a questão do machismo e automaticamente afeta a classe social. Então, nós temos uma mão de obra mais desvalorizada, né? Geralmente, existe uma dupla jornada. As mulheres pretas, principalmente, trabalham tem um fixo e tem um complemento. Então, o que me fez mesmo entender que eu estou no caminho certo é estar no lugar onde eu possa transformar, porque é isso, uma mulher preta eleita em Sorocaba vai transformar uma sociedade, vai dar esperança para muitas pessoas que estão desacreditadas na política, que estão descontentes com essa política velha. E as pessoas têm em mente que uma cara preta, uma cara de uma mulher preta na Câmara Municipal é a inovação. Eu tenho a certeza que é o novo, é a inovação, é mostrar esperança, é mostrar continuidade, é mostrar que a sociedade é progressista e está com força. Ainda mais Sorocaba, uma cidade conservadora. E quais são as bandeiras que você defende? Mulher, para mim, assim, mulher independente, né, de raça, todas as mulheres são afetadas. O feminicídio é algo que mata diariamente, é algo que uma mulher a cada 23, 25 minutos está apanhando. É a gente entender a falta de acesso, né, que temos em tudo. A nossa dificuldade de ascender dentro de uma gestão, de uma empresa, é a dificuldade da gente poder ser mãe, poder ser mulher. E quando eu falo ser mulher, é do autocuidado, porque a gente sempre está cuidando de alguém primeiro para depois cuidar da gente. Então, a mulher é a bandeira principal. E o movimento negro, que aí eu falo que eu sou, ao invés de ser feminista, eu me coloco como mulherista. Porque eu não tenho como só lutar pelas mulheres negras. Eu tenho filhos negros. Eu também tenho namorado negro. Então, como eu só vou lutar pela mulher e deixar o homem? Então, o movimento negro, né, quando eu falo que eu milito pelo movimento negro, milito pelo movimento num todo, né, de entender que tanto homens, mulheres, a juventude morre. A cada 10 pessoas que morrem na sociedade através do genocídio, 7 são pessoas negras, 7 são homens negros. E a gente precisa mudar essa estatística. Se eleita a vereadora de Sorocaba, quais são as suas indicações para o plano de governo? Primeiramente, né, a gente fiscalizar. Existem muitas leis que estão ativas, né, e não existe uma execução pelo prefeito, pelo executivo de Sorocaba. E incentivar a questão nossa, até fugiu a palavra, do concurso público. Concurso público, hoje em dia, eu percebo que é a primeira necessidade. E por que isso? Está faltando efetivos, tanto na parte da saúde, tanto na parte de segurança. Só para vocês terem uma noção, com a quantidade de população que temos, né, que está com 733 mil habitantes aqui em Sorocaba, éramos para ter uma média de 700 a 800 efetivos na GCMs. E isso era para ser mais, mas só para você ter uma noção. E hoje em dia estamos com 236, sendo que tem muitos que estão de afastamento
de atestado médico. Então, só para vocês entenderem a defasagem que existe na parte de segurança. A parte de educação também. A população está crescendo, está tendo cada vez mais estudante dentro das salas. O professor não está sendo suficiente, não está tendo auxiliar para dar um amparo melhor. Então, acredito que o primeiro passo seria a questão de cobrar mesmo, porque a população não é consciente do poder que tem na mão, né? Que, quando falo poder, é deles entenderem que o prefeito é um funcionário nosso, e não o inverso. Então, a população tem que cobrar. Então, a partir daí, cobrando, né, a gente pode ter uma qualidade automaticamente na saúde. Eu recebo muitas denúncias, né? Hoje eu recebi uma denúncia de falta de manutenção nos espaços, né? Desde asfaltos, a questão mesmo de manutenção de lazeres, espaços de lazer, que as pessoas, o executivo, ele centraliza muito ali no Parque das Águas, que é uma situação que eu fiquei sabendo que quem administra e coordena aquele espaço é a Secretaria do Governo, é o SAI, que eu estava vendo uma questão, e é o SAI, que eu acho que seria ali uma Secretaria da Cultura. O Fórum Velho, quem administra também, é a Secretaria do Governo, e não a Secretaria da Cultura. Então, tem muitos espaços que a gente percebe que são espaços estratégicos, né, que eles acabam fazendo uma manutenção, mas esquece de um Parque das Laranjeiras, que é um bairro da Zona Norte, que tem ali o Céu das Artes, que era desenvolvido muitos eventos maravilhosos, eu ia lá, e hoje em dia, por falta, né, se você não existe uma manutenção, o tráfico ocupa. Então, a gente percebe que tudo é estratégico, né? Se a gente analisar, é tudo estratégico, porque precisa de ter ali o tráfico, precisa incentivar o tráfico, precisa diminuir a questão da economia da sociedade, para que tenha um desemprego, para que tenha pessoas que sejam desvalorizadas, aí incentiva a questão de roubos, automaticamente vem a segurança pública e cai em cima, e a gente vê o que acontece, né? Então, são muitas coisas que eu percebo que a gente precisa melhorar, mas a questão de concurso público, questão de melhoria na saúde, segurança, educação e mobilidade também, gente. Prometo que é só isso, tá? Que eu não paro de falar. Durante 6 meses, esse ano, eu fiquei sem carro. E eu precisei acessar o transporte público. E aí estava tendo chuvas, né? E, em decorrência, teve enchentes. E aí eu percebi o quanto prejudica a população, e principalmente as mulheres, que daí eu identifiquei que a maioria que utiliza o transporte público são mulheres. Então, é você pensar que essa mulher precisa do transporte público para chegar, muitas vezes, ali no terminal, vou usar o terminal, que tem uma creche ali do lado, que poderia levar a criança, para deixar a criança na creche para poder trabalhar. Só que daí, com essa falta, né, de manutenção também no saneamento, na questão de transporte público, acaba prejudicando toda essa transição, todo esse trajeto dos munícipes também. Então, mobilidade urbana também é algo que precisa muito ser melhorado. E, Kátia, como você avalia a atual gestão de Sorocaba? Eu percebo que a atual gestão está mais preocupada em encher o bolso de dinheiro dos empresários, né? Vou usar o termo dele próprio. E por que eu falo isso? Porque a gente percebe que está tendo tipos de contratações, principalmente na saúde, onde as pessoas vão com a esperança de uma melhoria, só que essa melhoria não existe, só que está sendo pago para essa terceirizada, que nós vimos várias denúncias que os funcionários acabam não sendo pagos, né, de não pagar o mínimo, que é o salário, os benefícios. Então, eu percebo o quanto essa atual gestão está mais preocupado em enriquecer os seus do que
pensar numa qualidade de vida para a população sorocabana. Paulinho do Transporte está vindo aí, né, pré-candidato a prefeito de Sorocaba, e você está ao lado dele, está apoiando o Paulinho. Como está sendo para você trilhar essa jornada política ao lado do Paulinho? Para mim está sendo um ato muito histórico, né? Por que isso? Eu acredito, eu tenho 39 anos e conseguimos centralizar vários partidos, né, que eu posso dizer esquerda e centro-esquerda, não foram todos, infelizmente, mas entendendo a importância de uma melhoria e transformação da sociedade, fizemos essa coligação. E o principal, eu acredito que é o primeiro pré-candidato preto da cidade. Assim. Eu preciso até fazer uma pesquisa se tem outros, mas eu não me lembro, não existe. Então, duplamente é histórico de termos um pré-candidato preto e com o objetivo de realmente estar pelo povo e para o povo. Então, para mim, está sendo uma honra, porque é o que eu acredito. Nós estamos lutando para sermos eleitos, para representar o povo em toda a sua... todo o seu... necessidade, né? Porque a gente não está para nós estamos para eles, é diferente, né? Então, é histórico. Eu acredito que conseguiremos ir para o segundo turno, porque a população está entendendo o quanto essa atual gestão está trabalhando com a mentira, fora que eu esqueci de falar da questão da habitação. Pode falar. Pode? Pode. Ele prometeu apartamentos para muitas populações, muitas pessoas. Teve 2 vezes sorteios, lotou o ginásio lá, só que até agora não foi entregue uma casa. Então, não adianta, a população está percebendo que não adianta, promessas vazias não resolve a solução da população. Então, a gente tem, eu gosto de trabalhar com consciência política, de ensinar. As pessoas estão entendendo a importância de pesquisar, né, de ver quem é que está como candidato. As pessoas querem saber o que é legislativo hoje em dia. Eles perguntam o que é. Eu quero saber mais e não simplesmente pegar o papelzinho que está no chão na hora de votar. A gente tem que incentivar essas pessoas a isso, de ver, olha, esse candidato está cada vez prejudicando mais a nossa cidade, né? Olhe só para a sua rua, olhe só para a situação da UPA, que antes, eu lembro, tinha xarope, tinha dipirona. Hoje em dia não tem nada disso. Nem na UPH, que sempre tinha lá a farmácia popular e não tem nada disso. Então, a população está vendo. E nós, como pré-candidatos, temos o serviço de mostrar. Eu acho que também as pessoas precisam entender da importância de sempre estar mostrando a realidade dessa gestão, que está sendo cada vez pior, e mostrar a solução e que o Paulinho vem com a solução. Entende? Eu acho que esse é o nosso papel. Kátia, estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Eu quero te agradecer pelo seu tempo, pela partilha. Foi muito bom, tá? Te conhecer melhor. Te desejar boa sorte nessa nova jornada. E eu deixo, então, esse espaço para você fazer suas considerações finais, deixar suas redes sociais para o pessoal te conhecer melhor. Eu gostaria de incentivar mais mulheres a participarem da política, e política partidária mesmo, delas entenderem e da sociedade entender de que tudo é política. Se um feijão está caro, é política. Se está faltando medicamento, é questão política. Se a gente está tendo dificuldade de emprego, é política. Então, que as pessoas comecem a participar cada vez mais. Peço também que os homens comecem a apoiar e incentivar mais mulheres a ocuparem espaços de poderes. Porque, como dizem a frase, 52% são mulheres e os 48% são os filhos dela. Então, os homens precisam entender a importância desse processo de transformação na sociedade, e é a partir da mulher e da mulher preta que conseguiremos fazer a diferença e mostrar que somos uma cidade progressista.
Suas Obrigada. redes sociais? @Kátia Campos Oficial e Kátia Campos Oficial. Estou em todas, TikTok, Facebook e também no Instagram. É isso aí, boa sorte, viu? Muito obrigada pelo convite, por esse momento incrível e de troca. Eu que agradeço. A vocês que nos assistem, sigam Paulinho do Transporte nas redes sociais e até a próxima. Tchau, tchau.